Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, sexta-feira, 11 horas e 57 minutos, dia 2 de setembro de 2022. Temos 24 graus, início de tarde, na verdade, final de manhã ensolarado aqui em São Paulo. Eu desejo um bom pregão a todos. Pessoal, gostaria de fazer um convite para que vocês sigam a página da Top Traders no Instagram, Top Traders Underline. A gente conseguindo chegar a 10 mil seguidores abre espaço para algumas funcionalidades importantes para que mais pessoas sejam beneficiadas pelos nossos estudos. Eu tenho feito live praticamente todos os dias, assistam, comentem, deixem sugestões, comentários, se você concorda ou não. E assim nós vamos seguindo e aprendendo juntos. E aqui no YouTube, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever, eu fico muito grato e principalmente atuar na área de comentários. Eu vou iniciar os trabalhos falando do racional do YouTube. Hoje eu fiz questão, antes do payroll, de colocar um estudo. Tem mais pressão na compra, então é provável que o mini índice chegue a 114 mil pontos daqui a pouquinho. Eu fiz questão de colocar esse estudo antes do payroll. Porque havia um ponto aqui, 112,125. Quer dizer, o mercado abriu um gap de baixa, daí eu falei que aquela galera que estava fora do day trade, zerou ontem no final, tal, seria uma oportunidade importante desde a abertura. O mercado ancorou-se na média móvel exponencial de 21. E quando saiu o payroll, ele rasgou tudo aqui para cima. Eu até comentei o potencial do pivô, porque foi um movimento reto, praticamente de 109,620 até o 112. 125. Nós falamos sobre esse movimento ontem, tanto no Telegram quanto no Instagram também. Eu falei nos stories, depois na live, falei no Clique, aquele programa que estou fazendo com vídeo no Telegram. Então o que houve aqui? Um rompimento falso, 109,725, eu alertei em tempo real. Aí rompeu o eixo do W a 110,375. Tinha o primeiro objetivo a 111,765, tanto que titubeou por aqui, depois aí hoje abriu e tal. Então qual que é a ideia? Que siga em alta. É claro, né, não vai ter mais uma disparada aqui ao longo do dia, porque está longe da média. Mas a ideia é que vá corrigindo e vá tendo mais força compradora, então é possível que hoje chegue a 114 mil pontos. A gente conhece os números aqui através do InvestMax. 17 bi 243 milhões 676 mil até o dia 30. Saldo dos investidores estrangeiros no mercado de ações. Vamos ver se atualizou o que eles fizeram no último pregão do mês. Eu acredito que não. E falando sobre o payroll, por exemplo, aqui a CME eu tenho acompanhado, né, a chance de uma alta de 75 pontos básicos que o mercado teme, ela recuou de 70% para 62% após o payroll. Só que a maioria ainda acredita que vai ter um aumento de 75 pontos base. Né, a gente vê, por exemplo, Capital Economics comentando que o payroll pode apoiar a alta de 50 pontos base, que é o que eu acredito já há muito tempo, mas o CPI será decisivo, concordo. Vai ser divulgado dia 13, estou de acordo, mas eu acho que tem grande chance de ser de 50 pontos base. Ó, a Guide, por exemplo,
Também acho que dependerá do CPI, eu acredito, mas esses índices têm vindo menores, né? O próprio PCE, o núcleo. Então é provável que a gente tenha um aumento de 50 pontos base e não de 75, como a maioria entende. Mas só de diminuir as chances, o mercado já mostra algum nível de reação. Então a gente tem informação até o dia 30, 17 bi, 243 milhões, 676 mil. Então, feita a introdução, eu vou observar os comentários aqui do YouTube. Então vamos lá. João Vinícius, boa tarde, nobre mestre. No que tange ao INV, nesse momento se encontra a 111,665, aparentando que vai puxar a perna do V para dar continuidade na alta. Penso que se rompida a resistência no 114 no diário, vai ser decisiva para o movimento altista expressivo, correto. Deve inclusive testar essa região ainda hoje. Vai ser decisiva para o movimento altista expressivo. Creio que poderemos ter uma leve correção para subir fortemente após isso, que Deus siga ganhando a todos nós. Não, eu particularmente acho que a correção foi essa mesma aqui, viu, João? Fez uma primeira correção no gap, depois uma correção no intraday. Aí essa correção, perceba que a mínima 112,090 e a máxima aqui 112,125. Então respeitou um topo anterior e a média de 21. Perfeito? Aí nós temos a pergunta do nosso amigo Vitor Cardoso. Boa tarde, professor Wagner. Boa tarde. O que acha da MGLU? Será que vai virar para alta agora por causa de alguns fatores? Eleições, PIB? Teve alta, minério, petróleo em queda. Teve o consumo das famílias, que veio surpreendentemente bom. E eu gosto de deixar as coisas sempre bem claras, até sendo repetitivo em alguns momentos. A gente tem a LJQQ3, que é uma das ações que nós temos em carteira. Né? LJQQ3, talvez estejamos diante de um padrão da alavanca, com eixo aqui em cima, que é a cabeça do pivô também, a 7,48, potencial de 8,50 para os próximos dias. A gente comprou nesse processo de queda. Se pegarmos o candle de ontem e anteontem, temos aqui uma pinça, candle gêmeos, e GEMAT, que é a única ação que a gente tem com peso 2 em carteira. São as nossas preferências, né? Tanto que você olha o gráfico da GEMAT para o alto e avante, assisitivo para 7, 8 reais no curto prazo, na minha visão. A minha primeira opção GEMAT, segunda quero, minha terceira opção, olha, sinceramente, a minha quinta opção é a MER, que são lojas americanas. Seria a minha quinta opção. A minha, entre terceiro e quarto, praticamente empatado ali, Via e MGLU. Então a gente tem Via. Você vê a diferença, por exemplo, para GEMAT, né? Claro, subiu também, mas em terceiro e quarto lugar, MGLU, eu acho que são boas alternativas. A Via e MGLU. Inclusive, MGLU testou o topo anterior, respeitou, um martelete, 4,42, está nesse momento testando a máxima do martelo. Eu acho uma boa, tem grandes chances de recuperação. E aí nós teremos o nosso querido amigo Mário Weber. Grande mestre, boa tarde. Já que podemos falar aqui sobre a campanha presidencial, com certeza sim. Seguem alguns comentários. É importante sim lembrar que temos um descondenar para uma manobra do Capa Preta disputando votos. Tenho olhado com carinho as ditas propostas do senhor Ciro, mas não acho viável nenhuma delas. Colocar números que não podem ser checados é jogar para a plateia. Com relação à importância do seu voto para deputado federal e estadual, lembro que mais de 50% dos atuais serão reeleitos, acredito também. Quem escolhe muito dificilmente vai para Brasília. Quem você escolhe dificilmente vai para Brasília. De novo, os caciques dos partidos serão os mais votados, estarão lá. Só temos que esperar os coeficientes eleitorais. Você escolhe sim o senador e o presidente. Perfeito.
O comando ele está realmente no Congresso, né? Então dentro das possibilidades, né, para presidente, para senador e governador também, acho que a gente tem que comparar as propostas para votar da melhor maneira possível. Muito bem. Obrigado pela participação de todos que tornaram o nosso programa ainda melhor. Bom, agora eu vou abordar o milho. O milho fica por conta do rompimento da CLTB e, consequentemente, se romper, ela deve levar junto 90,82 pivô de alta, bom volume. Nós temos o dólar, reação pós-payroll está na mínima, testando as médias, as quais estão justapostas. Se o dólar neutralizar essa cunha rompida, ele deve voltar para o 5,051 na próxima semana. Lembrando que segunda tem pregão, terça não. E o que nós temos no dólar aqui é um ombro, cabeça a ombro em desenvolvimento. Eu acredito que a neckline passe aqui por 5,250, então pode considerar ela até inclinada. Ela foi perdida. Acho que a gente tem um primeiro suporte aqui a 5,18, 5,500. Um gap também a ser fechado, mas penso que o 5,051,500, que é praticamente os R$5 no contrato anterior, né, porque a gente teve uma diferença de 39, 40 pontos na rolagem, é o alvo para a próxima semana. Então seguimos na venda, nosso preço médio depois da rolagem 5,188. Aqui, claramente existe um ponto importante que é o 5,209,500, se rompido aciona um pivô, mas pode formar um fundo duplo, mas acho difícil com o payroll da forma que saiu e tal, que comece a subir e recupere toda a alta de hoje. Acho bastante difícil. Aí temos o BOVA11 na tela. Eu vou atualizar aqui os estudos. Não ficou muito boa essa marcação aqui no 106,09. Na verdade é o 106,09. O 106,09, pessoal, o que aconteceu aqui foi uma bear trap, foi uma armadilha. Só que a gente alertou, né, sobre essa possibilidade. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, vamos... E ontem, com toda sinceridade, olha, eu vou falar, ontem, alunos experientes, né, em vez de mandar algum estudo importante, ajudar na nossa tomada de decisão, mas eu estava muito seguro da movimentação de ontem. Porra, fica mandando e-mail, fazendo comentário nada a ver no Instagram. Pessoal, quem de repente... Ninguém é obrigado, né, a seguir o trabalho da Top Traders, né? Ninguém está preso a mim, a gente tenta... Qual que é a ideia da Top Traders? É que nós sejamos uma família, uma comunidade, né, onde eu compartilho, sendo um trader, né, focado, experiente, onde eu compartilho as minhas ideias. Pô, primeiro, os grupos de Telegram não estão abertos justamente para a comunicação entre os alunos por essas razões. E tem aluno que quer conversar comigo através do Telegram. Em que momento eu falei que eu estou disponível através do Telegram para conversar com os alunos? Em nenhum momento. Né? Por quê? Porque senão eu perco o foco, perco a atenção, eu tomo as decisões. Então não seja deselegante querendo conversar comigo através do Telegram. Em nenhum momento eu falei que isso daí estava liberado. E quando for comentar aqui no YouTube e no Instagram, você pode ter o contraditório, ser antagonista em relação às minhas ideias, mas coloque alguma coisa útil, senão da primeira vez eu vou apagar, da segunda eu vou te bloquear, sendo o mais sincero, verdadeiro e transparente possível. Né? Tem gente que está acostumada a fazer algumas coisas em casa ou no trabalho, aqui na Top Traders não. Eu me arrebento aqui
para manter a empresa funcionando. Ela está funcionando sem nenhum tipo de receita desde maio do ano passado. Não aceita o patrocínio de banco, de corretora, de software, justamente para ser independente. Então, se fosse para eu ficar aceitando qualquer coisa, eu trabalharia dentro de um banco, de uma corretora, estaria lá no Infomoney ou voltado para algum trabalho em parceria, justamente por eu ter independência e a verdade e ter um educacional único. O foco é que a Top Traders ela é realmente independente. Perfeito? Então, sendo bastante sincero, esse é o recado que eu precisava passar. Muito bom. Então, no caso do BOVA 11, a gente pode entender aqui como um alargamento. Houve um martelo, era sim um eixo de M, a 106,09, mas você tem que olhar a conjuntura. Tem uma cunha rompida, ok? Então, é claro, né, se começasse a trabalhar abaixo do eixo, poderia voltar até a 90 aqui o BOVA 11, mas o que ele fez? Ele fez um martelo e foi uma pegadinha para os vendidos. Fechou acima ontem da média de 21, que é a linha vermelha, e do eixo do M. Aí hoje o que ele faz? Em gap, ele rompe esse martelo. Então esse martelo ele pode ser classificado como uma Morning Star, uma estrela da manhã, e ele deve empurrar o preço, talvez já na segunda-feira, nessa LTB ou nas próprias máximas recentes, a 110,31, 110,19. Já na segunda-feira, eu acredito que sim, apesar da menor liquidez, porque é feriado na terça. A seguir nós temos o Ibov aqui na tela. O eixo aqui, nesse caso do topo duplo, ele fica em 109,860, ontem fechou acima. Da média de 21 e desse ponto, hoje a gente já tem uma barra forte, segunda-feira deve testar essa parte alta do alargamento. É um mastro bandeira no Ibov. No BOVA 11 é um mastro bandeira. E no mini índice é um mastro bandeira. Só que no mini índice um pouco menos claro. O movimento ele é um pouco menos claro, mas enfim, tem uma linha de retorno, um martelo acionado no rompimento de 112,125 e o fundo anterior, que é o eixo do M neutralizado. Perfeito? DI1 F25. Sentiu a média. Lembra que eu comentei que eu acreditava no retorno para o fundo anterior, a 11,580? Deve acontecer. Né? Ontem, por causa da gasolina, hoje efeito de um certo otimismo gerado pelo payroll. Vamos atualizar esse gráfico aqui em Gerdau. Gerdau fez aí uma parceria com a Randon, acredito que o mercado tenha gostado. E se tem uma empresa que reage muito bem ao que acontece nos Estados Unidos, essa empresa é a Gerdau. Então nós temos um doji acionado no rompimento de 23,47. Bandas de Bollinger justapostas. O que eu entendo aqui desse movimento em Gerdau? Nós temos 22,98. No fundo anterior houve aqui um rompimento falso. Possível traçarmos aqui uma LTB. Né? Uma vez rompida, eu acredito que leve junto 25,52 e aí mira o gap aqui R$ 29,00 no mês de setembro. Eu vou fazer o seguinte, para não esquecer de estudar, eu vou colocar aqui Viva 3, para não passar batida. A Viva 3, eu vou colocar aqui junto com os ativos que a gente costuma fazer da carteira. E eu vou colocar também Mater Dei. Que aí a gente não esquece, né, de fazer o estudo.
Perfeito? Então vou fazer Viva primeiro. Vivar, eu acho que a gente acertou bem a entrada. Toda a assimetria diz que ela deve testar pelo menos R$ 29,00 agora no mês de setembro. Perfeito? Na verdade aqui seria 28,92. Aqui nós temos um ombro, cabeção, ombro invertido, topos e fundos ascendentes. Aqui ela descansou e rompeu as máximas. Então tem uma resistência intermediária 28,01. E mais acima ela tem o 28,92 como alvo para setembro. Candle de hoje, para mim não muda nada, está na parte alta do Morobuzu, gera oportunidade. Só mudar a ordem aqui, colocar Curi, L, M. Então aqui. Então é Curi, né? CGL. Maravilha. Então falamos da Melnick. Acho que arma aí um processo de... é um pivô de alta. Fundo, topo fundo, ponto alto. Será o rompimento de 5,56. Local web. Também acredito no processo de acumulação. As bandas de Bollinger estão mega justapostas. Gerdau nós já vimos. E aí temos Curi, muito forte o ativo, ombro, cabeção, ombro invertido. Esse padrão deve ser rompido dentro em breve. Eu não acredito que a ação pare aqui em 10,22 e a ação aí para o médio prazo para 12, 13 reais. China 11. Não me empolga. Se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria. Tá com as bandas justapostas, mas sem grande empolgação. Faria uma posição pequena. Se tivesse caixa nesse momento. Temos Vale, né? Quem sabe a Vale monta um fundo por aqui. Não é exatamente aquele fundo triplo, 3 rios de livro. Mas é possível, né? É admissível que nós entendamos esse desenho como um fundo triplo. Ela tem um doji, está rompendo a máxima, enfim. A gente pode considerar também um retângulo essa figura. E aí Petrobras na tela. A Petrobras sobe quando o petróleo sobe, sobe quando o petróleo cai. Tendência de alta, mesmo que seja um movimento aos trancos e barrancos. A Petrobras, com esse movimento, além de até pelo dólar, né? Mas a Petrobras, ela é mais ou menos assim, ela desenha uma eleição tranquila, sem problemas com o TSE, sem intervenção de militares nas urnas. É isso que a Petrobras nos diz aqui. Além dela estar lucrando muito bem. Isso daí é algo inconteste. Podemos aqui traçar uma LTA. Small 11. Eu comentei que era uma correção clássica, excelente oportunidade. Aqui é um típico movimento de mastro-bandeira. Talvez até faça mais sentido traçar dessa forma aqui. É um mastro-bandeira, de fato. Então, o caminho natural será... E é um pivô de alta, né? Fundo, topo, fundo.
Então a ideia é que o rompimento de 110,50 e ela acione o pivô e já tem aqui praticamente desenho de mastro bandeira de desenvolvimento. Nós temos o índice de energia, que fez uma correção até o topo anterior, respeitou, deve voltar a 86,555 talvez até o fim da próxima semana, início da outra. Uma resposta muito interessante do índice de consumo. É, sem dúvida, né, um resultado de um PIB melhor que esperado que nós tivemos, sem dúvida nenhuma. Né, um PIB melhor. Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva que eu marquei para falar para vocês. Então esse movimento de índice de consumo forte, ele traz uma confiança muito grande. Né? Então a tendência ao rompimento dessas máximas recentes, mirando 3.903,73 no mês de setembro, e temos um Imob. Fantástico movimento. Né? O Imob é um reflexo também do PIB, que veio bem acima do esperado. Então, ontem, caríssimos, o mercado ficou titubeando num primeiro momento, porque até levantaram uma teoria, esse PIB veio muito forte, então o Copom vai subir juros na próxima reunião. Não vai. Né? Então aqui a gente tem um fundo duplo, um eixo rompido a 749,05. Né? A próxima resistência é 771,24. 77557 deve romper. Lembrando que o 771,24 é a cabeça de um pivô. Perfeito. E o índice de materiais, que dá o ar da graça, mais impulsionado pelo petróleo do que pelo minério. Mas ele dá aqui o ar da graça, subindo 2,32, acionando o martelete, ao rompimento de 486596. Quem sabe aí um sinal firme. Aí nós temos o IFNC, Índice do Setor Financeiro. Esse aqui eu vou fazer também um ajuste no estudo. O IFNC, com essa alta pujante, ele nos deixa aí um sinal importante. É um alargamento, deve romper a parte alta, quem sabe hoje. Está mega acionando o martelo. Isso daqui é um mastro bandeira, quer dizer, tem coisa boa para vir para a bolsa em setembro, no sentido positivo. E eu vou colocar A positivo, falando em positivo. Deixa eu ver onde é que está positivo aqui. Acabou se perdendo aqui. Deixa eu colocar positivo junto com a carteira desafios. Pose 3. Não, ela ficou aqui mesmo. Então positivo. Positivo é uma das ações ouro da carteira. Eu acreditava que em setembro ela pudesse buscar 13,10. Eu já faço uma nova projeção a 14,56. A média de 5, né, ampara o preço, padrão do varal. Muito forte. Toda a conjuntura favorece positivo. E aí nós temos aqui os ativos fixos, né, começando por BPAC. O que chama muita atenção em BPAC são as bandas de Bollinger, justapostas, quer dizer, mastro bandeira, até com redução de volume. Então, qual que é a ideia? 31,88 ainda no mês de setembro. Aí a gente chega aqui em SAMB 11, talvez hoje a melhor opção dentre os bancos de maior porte, acionando o doji de ontem, no rompimento de 29,69. Então a ideia é que o ativo busque 31,04 já na próxima semana. Aí temos aqui, queridos, Itube
Martelo, em conjunto com o candle da quarta-feira Arami. Nós temos aqui um gap provavelmente de fuga. Então, padrão de compra. Mastro bandeira também. Itaúsa já... Assim, se eu fosse fazer alguma coisa entre a compra e a venda, eu compraria, mas eu não escolheria, digamos assim, comprar Itaúsa, né? Eu acredito que... Mas é claro, naturalmente eu compraria. Se eu tivesse que tomar uma decisão em relação a Itaúsa, seria a compra. Eu só acho que nós temos opções mais interessantes. É só isso. Respeitou o topo anterior, 9,01. E ainda aqui nós temos Bradesco, um movimento absolutamente técnico. Aliviou indicadores, não trabalhou abaixo da média nem do topo anterior. E reage de maneira forte. E aqui eu só não entendi por que ela... Bom, enfim. Então, acionando também o spinning top de ontem, que é quando tem mais equilíbrio, sombra inferior e superior também. E Banco do Brasil deve seguir no ritmo devagar e sempre. Se nós colocarmos aqui na tela um gráfico semanal, tem um bom espaço para subir. Inclusive fechou esses gaps, né? Outrora abertos. Me parece assim que o Banco do Brasil pode subir a R$ 46,00 no curto prazo. Aí temos B3 e SA3, uma movimentação estritamente técnica. Ontem houve a formação de um padrão penetrante, Piercing Line Pattern. Volume projetado alto para hoje. Então a gente tem um mini canal rompido. Ou melhor, né, um alargamento, porque essas retas não são paralelas, rompendo hoje e deixando para trás o 12,85. Que é um topo anterior. Então projeta 13 com 28, mas eu acho que vai bem além disso. E aí Ambev, aquela história, é tipo Itaúsa, entre a compra e a venda eu compraria, mas não é uma ação que eu escolheria para operar, eu penso que tem opções melhores, mas compraria, ó, tem um sinal aqui de rompimento falso, enfim. O próprio 15,29 é um eixo de topo duplo, então está mais para compra do que para a venda. Muito bem. Então a gente chega aqui no Bitcoin. Bitcoin e milho vai ter que ter paciência, né, pessoal? Então Bitcoin, a gente tem aqui o BitH11, né, o Hash 11, são alternativas para quem está disposto a aguardar mais um tempo. Bitcoin e milho não tem muito que... Precisa ter um sinal mais forte, o milho é a mesma coisa. A gente fez a rolagem, o milho dá toda a pinta que vai romper pivô de alta aqui, o 90,82. Né? Aí a gente vai chegar aqui no Ibovespa em dólares. Neutraliza o rompimento, a perda, né, de 21,143, que é o eixo do topo duplo. Aciona o Doji ao romper a máxima, inclusive com facilidade, 21,350. Nós temos o DXY, que tem um sinal de topo, depois de um tempo. Né, praticamente um candle que nega o de ontem, efeito do payroll. E fluxo para mercados emergentes continua fraco, mas como o Brasil é a bola da vez, isso não faz tanta diferença para nós, porque o fluxo está vindo para o Brasil de todo modo. O Brasil hoje, até fluxo que poderia ir para a China, ele pode vir para o Brasil, ou até sair de lá em partes e vir para cá.
O que a gente tem no índice DAX? Morningstar sobre uma LTA, eu alertei sobre isso ontem. Bolsa da França, a Morningstar também foi alertado. Eurostock 50, Morningstar sobre uma LTA, estrela da manhã. Candle vermelho, candle que marca fundo e o candle seguinte. E a gente tem no Reino Unido uma barra gêmea que nega a de ontem e reforça, né, praticamente consolida a nossa ideia que essa barra era uma barra elefante. Aí teremos a seguir o EWZ, que é ETF brasileira negociado em Nova York. Nós tínhamos um ponto-chave que é o 30,56. Foi, mas não foi. Aqui ó, tem o 29,89. Ontem a mínima 29,87. Fechou esse gap. E a gente tem aqui uma Morningstar. Então a tendência é que nos próximos dias teste 32,72. BZQ, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, não consolidou o preço acima de 23,21. Estrela cadente está caindo. Essa é uma estrela da noite, Evening Star. E o VIX, lembra que eu falei que era a venda aqui em cima, perto dos 28, que viria aos 22? Ó, a questão de tempo para bater 21,67 aqui. É o índice do medo, Volatility Index. Aí nós temos o Dow Jones, ó, movimentação milimétrica, martelo na LTA, abre em gap, Morningstar, estrela da manhã. Vamos ver aqui no S&P. Quase milimetricamente. É um padrão muito parecido com esse aqui, em meados de julho. Mas o movimento anterior é mais forte, talvez o movimento seja proporcional, capaz até de romper essa LTB. Né? Então uma Morningstar também. E o índice de tecnologia Nasdaq. Também sobre uma LTA, uma estrela da manhã Morningstar. Títulos americanos de 10 anos, nós temos um sinal de topo. Se perder a mínima, segunda aciona e traz o preço aqui na média. O petróleo tem uma alta bastante razoável. É normal esses repiques no petróleo. Né, são normais, então está numa região de fundo. Em Nova York, também em Londres, aqui o Arami abre mais espaço para alta. E o minério de ferro, apesar de anêmico, tem um sinal de fundo. Naturalmente, se ele trabalhar acima desse fundo anterior, pode ganhar corpo, buscar de repente $100 no curto prazo. Bolsas no Japão, praticamente inalterada, é uma pinça, deve subir, né, no domingo para segunda, sob efeito do payroll. E a mesma coisa a Bolsa de Xangai. Então, eu sempre faço duas carteiras. Hoje eu vou fazer a carteira Fly USA. A Desafios e a Fly USA. Então nós temos aqui na tela. Ontem eu estava assistindo ali uma live do meu amigo André Moraes. Eu até perguntei para ele na live, tive essa humildade para perguntar o que ele achava dos martelos. Ele falou: Wagner, se amanhã confirmar, eu estou muito, né, observei martelo em vários ativos, tal, ele está correto. Então, por exemplo, o Apple foi um caso, é um martelo, mas é também uma Morningstar. Então deve retomar a alta. Um abraço para o André. AMD também, ó, né, um padrão de fundo. A mesma coisa, Caterpillar, Morningstar e rompimento falso de 181,60. A Deere & Company, também uma Morningstar. É engraçado, né? O mesmo padrão em vários ativos, tanto aqui quanto lá fora, ó. Além de ser uma estrela cadente, uma estrela da manhã, mas está mais para um piercing line pattern em GM. JP Morgan dá uma resposta interessante, rompendo em gap a máxima de ontem. Aí temos Mercado Livre, Morningstar. 3M não reage. 3M é uma da carteira internacional, é o único ativo que me preocupa. Tesla, Morningstar. Principalmente se subir mesmo hoje for um candle verde.
E aí nós temos United Steel na máxima de ontem. É importante que a United Steel, ela é extremamente sensível ao minério. É importante que ela trabalhe acima de 22,34 para deixar esse fundo anterior para trás. E aqui é um eixo de topo duplo, não tenha dúvida. E XP é uma ação que reage muito bem ao fluxo. Houve um rompimento falso da mínima do dia 11 a 18,47, um martelo. E aqui é mais uma Morningstar. Perfeito? Então tá entregue. Se vocês puderem deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscreverem no canal. E agora eu vou dar um recado. Se você clicar aqui ou na descrição dos vídeos, pessoal, você vai cair nessa página. Para quem que é esse recado? É para quem tem interesse em fazer a imersão 14. A imersão 14 provavelmente será lançada em outubro. Só que no dia 19 de setembro você tem a chance de garantir através da compra do cartão bônus uma condição especial. E vai haver uma live para tirar dúvidas e apresentar algumas ferramentas e estratégias no dia 15. Então é uma live fechada no dia 15 comigo. Por que fala ali, ó, garanta seu acesso exclusivo ao call de compra com 100% lucro. Então a live dia 15/9 às 20 horas. Agora o lançamento do cartão bônus será no dia 19. Então diz ali, a única operação com garantia de 100% lucro. No dia 19/9, os inscritos na live, só que você não é obrigado a assistir, se você quiser. Os inscritos no evento Trade Certeiro terão a oportunidade de garantir o cartão 100% lucro, que dará desconto na próxima imersão, um mês a mais no grupo fechado, além da chance de concorrer a uma das 3 vagas para uma mentoria individual presencial. Aí despesas de deslocamento, hospedagem por sua conta se for de fora de São Paulo. Vai passar um pregão comigo, almoçar com o professor. O número de cartões 100% lucro será limitado a 200 unidades e apenas os inscritos no evento terão a oportunidade de adquirir seu cartão no dia 19. Perfeito? É só clicar no e-mail. Professor, eu gosto tal do teu trabalho, mas eu não tenho interesse na imersão, então isso daqui não é para você. Fala da operação do dólar, fala no mini currículo meu. Agora, se você quiser assistir a live, é interessante porque durante a live será aberto um concurso e o ganhador vai ganhar uma imersão. Passaremos as regras durante a live. Então, o que é o cartão 100% lucro? É uma pré-inscrição na imersão. Ao garantir seu cartão no dia 19, você recebe um pacote de benefícios. Concorre a uma das 3 vagas para uma mentoria individual presencial com almoço incluso, vai ser aqui em São Paulo, R$1.000 de desconto para a próxima imersão, 3 meses de acesso ao grupo de operações para participantes da imersão em vez de 2, quando ela for lançada em outubro, limitada a 200 unidades, dia 19/9, somente para os inscritos na live. Você não precisa assistir, mas você tem que se inscrever, porque a gente quer saber quem tem interesse firme na imersão 14. Para quê? Para a gente contratar a equipe, para a gente saber lá, por exemplo, o chat roll, para quantas pessoas que a gente contrata, quantas pessoas vão ficar no suporte, por essas razões. Então, o que vai ter na imersão? Montagem de carteira nacional e internacional agressiva, nacional e internacional moderada. A gente vai trocando, imersão Pocket, carteira Ouro, Fly USA, as carteiras secretas por essas 4 que estão descritas, day trading, mini índice, operações criptomoedas e milho se tiver oportunidade. Então, é uma pré-inscrição para a imersão, para você ter um mês a mais, para ter desconto e para poder passar um dia comigo almoçar com o professor. Tem uma outra página que é para um público mais frio, que vale a pena comentar com vocês aqui também, que é o seguinte, por quê? Porque tem alguns dizeres aqui que falam o seguinte, ó. Eu vou abrir as carteiras secretas, nacional e internacional. Só quem conhece essas carteiras é o pessoal do Passaporte Black 2 Imersão Técnica 13. Mesmo os outros grupos de Telegram não conhecem. Então eu vou abrir as carteiras e vai ter um call exclusivo. Eu tô com uma grana para entrar até o dia 10. Eu vou alocar essa grana em uma ação e eu vou divulgar na live na quinta e na sexta-feira vai ter o comando oficial no Telegram. Se quiser saber antecipadamente, assista a live. Então é só se inscrever. Um grande abraço a todos, pessoal, e nos vemos por aí. Valeu!